Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje na liturgia nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Por que celebramos essa festa? Porque a Basílica de Latrão é a Catedral de Roma e é a primeira igreja dos cristãos. Cada vez que nós celebramos a dedicação de uma igreja, ela se torna depois uma festa que se repete todos os anos. Assim, por exemplo, na tua igreja paroquial, quando ela é dedicada, a cada ano vai ser celebrada ali uma solenidade. Na diocese, a dedicação da igreja catedral, que é a igreja mãe de toda a diocese, é solenidade da catedral e festa em todas as igrejas da diocese. Depois, a dedicação da igreja catedral de Roma é solenidade naquela igreja e festa em todas as igrejas do mundo. Essa é uma das basílicas construídas por Constantino, uma basílica constantiniana. E ao lado dela tem, seja o primeiro palácio papal, antes do Papa morar no Vaticano, era ali que morava. Por exemplo, São Francisco, que tem um monumento que recorda isso, quando vai até o Papa para pedir a aprovação da regra franciscana em 1209, com 12 companheiros, ele vai ao encontro do Papa ali, naquela basílica, na igreja mãe dos cristãos. E ali então o Papa vai escutar, vai pedir para voltarem no outro dia, e ele à noite vai sonhar com o quê? Que aquela igreja justamente estava caindo e um homenzinho estava segurando-a, e vai reconhecer que aquele homem era Francisco. Então esse homem segura aquela basílica como imagem de que está segurando a igreja de Cristo, toda a igreja, e não só aquele templo de pedra. Então essa igreja é o símbolo de toda a igreja de Cristo, é o símbolo de todos nós que somos igreja, e por isso nós hoje celebramos. A primeira leitura de hoje, antes de tudo, a antífona de entrada: a glória de Deus brilha em seu santuário, é o Deus de Israel, o Deus bendito, que dá a força e o poder ao seu povo. A primeira leitura de hoje é do profeta Ezequiel. E nós vemos que deste templo, do templo de Jerusalém, começa a fluir água e a inundar todo o deserto, até o mar morto, que é morto porque não tem vida por causa da quantidade de sal, se torna uma água doce, salutar, transformada pela quantidade de água que sai do templo. Como o profeta descreve essa visão: o homem fez voltar até a entrada do templo, e dele saía a água da sua parte subterrânea. Esta água desce para o vale do Jordão, chega até as águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. O mar morto, vocês sabem que até hoje ele tem tanto sal que a pessoa não afunda nele, porque a densidade é tão alta. Se o mar normal tem 35 gramas de sal por litro de água, o mar morto tem 250. Então é uma pasta, não é uma coisa líquida. E então as pessoas, quando vão na Terra Santa, costumam ir ali para ficar boiando por causa dessa experiência inusitada. É um mar morto que é condenado justamente à morte por causa da sua situação. Então, onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Os animais poderão viver, haverá peixe em quantidade, a água vão trazer saúde. Haverá vida por onde o rio chegar. Nas águas junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas que darão frutos, que cada vez darão novos frutos. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas servirão de remédio. Veja que imagem belíssima. Para quem vive no deserto, talvez não percebe a grandeza deste sonho, desta água. Imagine para o povo de Israel ouvindo isso, que aquele deserto vai se transformar a partir da vida que sai do rio em uma terra fértil, uma terra abundante. E assim a visão do profeta. Qual é a importância quando nós celebramos a Basílica de Latrão de refletirmos sobre isso? Porque a vida vem da casa de Deus. A vida sai do templo, aonde a tradição bíblica do Antigo Testamento vai dizer que ali é a morada de Deus. É dali que está saindo a vida que vai transformando todo o deserto.
e até o local que recebe o nome de morte, o Mar Morto, é transformado pela vida intensa e densa que vem do templo, que vem da casa de Deus. O salmo responsorial de hoje: o Senhor para nós é refúgio e vigor, é socorro na angústia. Os braços do rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Nós rezamos respondendo à profecia de Ezequiel na primeira leitura e vemos que este rio vai trazendo vida, vai transformando. A cidade de Deus, Jerusalém, vai sendo transformada. Porque conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Ele reprime as guerras na face da terra. A aclamação ao Evangelho de hoje: esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Jesus está no templo de Jerusalém. Hoje é uma narração de São João, e ali então estava perto da Páscoa. Jesus chega ao templo. Ali ele encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas. Para quem eles vendiam? Essas pessoas vendiam para que os peregrinos pudessem chegar ali e oferecer sacrifícios. Os ricos compravam bois e ovelhas e os pobres compravam pombas. E tinham também os cambistas, por quê? A moeda do Império Romano não podia entrar no templo, então o templo tinha moeda própria. Chegavam ali com a moeda do Império, trocavam na porta do templo para poder usar dentro do templo a moeda própria do templo. Ora, parece uma coisa bela, mas por trás disso também tinha que quem administrava o câmbio era a família do sumo sacerdote, e eles estabeleciam as taxas e ganhavam muito dinheiro com isso. Então Jesus não compactua com isso. Na verdade, quando Jesus age, como no Evangelho de hoje, deve ter perturbado e seguramente perturbou justamente as lideranças do templo que ganhavam dinheiro com essa exploração. Então Jesus fez um chicote e começou a expulsar a todos e derrubar as mesas dos cambistas. E disse para aqueles que vendiam pombas, ou seja, aqueles que exploravam os pobres. É para os vendedores de pombas que Jesus vai dizer. Ele sai chicoteando a todos. Essa reação de Jesus tão inusitada, que a gente não espera, né? Mas uma reação assim de força para salvar a casa do Pai. Tirar isso daqui. Não vai sair da casa de meu Pai uma casa de comércio. Então, depois os seus discípulos vão se recordar: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus, quando João fala assim, são os inimigos de Jesus, que ele chama de judeus. Que sinal nos mostras para agir assim? Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Eles então pensavam que se falava do templo de Jerusalém, mas Jesus está falando do templo do seu corpo. Jesus está falando de si mesmo. E isso para nós cristãos é determinante, porque se para Israel tinha um templo, para nós esse templo é Jesus. E é por isso que nós podemos adorá-lo em todo e qualquer lugar, que nós não temos um só templo, mas nós temos o templo que é Jesus, que se deixa encontrar aonde a comunidade de Deus, que também é templo, porque Jesus é templo, aonde se reúne. Não é assim com a samaritana? Ele vai dizer: os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e verdade. O Espírito é o Espírito Santo, a verdade é Jesus Cristo. Quem se reúne no Espírito e na verdade, que é Jesus, pode adorar o Pai. Então Jesus está falando do templo do seu corpo. Os discípulos vão se recordar isso quando ele ressuscita e vão acreditar nas palavras de Jesus, enfim, na palavra de Deus, na Escritura. Irmãos caríssimos, Jesus é apresentado hoje como o verdadeiro templo. E é neste templo, Jesus, que se reúne o templo que somos nós. Nós somos parte desse templo. Nós somos esse corpo que tem Jesus, o verdadeiro templo, como cabeça. Ao celebrar hoje a Basílica de São João de Latrão, nós estamos celebrando Jesus, que é o verdadeiro templo. Nós estamos celebrando a Igreja de Cristo, que é templo do Espírito Santo. Que nós possamos ser sólidos como templo, priorizando nas nossas diferenças a nossa unidade, como sinal de que pertencemos ao Senhor. Ó Deus, que nos fazeis reviver cada ano a dedicação desta igreja, ouvi as preces do vosso povo e concedei que celebremos neste lugar um culto perfeito e alcancemos a plena salvação.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.